Frei Agostinho era nesse tempo ministro dos frades na Terra do Labor. Estava para morrer e já tinha perdido a fala bastante tempo antes, mas de repente, ouvindo todos os que estavam presentes, clamou de repente e disse: "Espera-me, pai, espera-me, já vou contigo." Gostou desse tema? Então já curte esse vídeo e vamos estudar as fontes franciscanas. Olá, paz e bem. Os frades ficaram muito admirados e perguntaram com quem Frei Agostinho estava falando. Ele respondeu com firmeza: "Não estais vendo nosso pai Francisco que vai indo para o céu?" E na mesma hora, sua santa alma, livre do corpo, seguiu o Santíssimo Pai. Quer saber mais? Então fica ligado e assista o vídeo até o final. Hoje, em nossos estudos das fontes franciscanas, falaremos sobre o capítulo 164, sobre a visão de Frei Agostinho na morte. E o capítulo 165, como o Santo Pai apareceu a um irmão depois no pensamento. Mas como de costume, eu vou colocar essas informações aqui na descrição desse vídeo para quem quiser depois acompanhar nas fontes, ok? Há um outro frade de vida louvável, suspenso em oração naquela noite, e naquela hora, o glorioso Pai apareceu vestido com uma dalmática de cor púrpura, acompanhado por uma multidão numerosa de pessoas. Muitos que saíam dessa multidão disseram ao frade: "Irmão, será que este é o Cristo?" Ele respondia: "É ele mesmo." Mas outros também perguntavam: "Mas não é São Francisco?" E o frade também dizia que era ele mesmo. E de fato, tanto para o frade como para todos aqueles que o acompanhavam, dava a impressão de que Cristo e São Francisco eram uma só pessoa. Os que sabem entender bem não vão achar temerária essa afirmação, porque aquele que adere a Deus torna-se um só espírito com ele, e o próprio Deus vai ser um só em todos no futuro. Finalmente, o bem-aventurado Pai chegou com aquela admirável multidão, a lugares agradabilíssimos, muito verdes pelo viço de todas as gramíneas irrigadas por água muito límpida, em plena primavera de flores e repletos de árvores de todas as espécies deliciosas. Levantava-se aí um palácio de tamanho admirável e de beleza ímpar, em que o novo habitante do céu entrou alegremente, indo encontrar lá dentro muitos frades. E começou a se banquetear gostosamente com os seus numa mesa esplendidamente preparada e cheia das mais variadas iguarias. Nos últimos dias, estamos falando aqui neste quadro do nosso canal sobre a morte de São Francisco de Assis. E hoje vimos como ele apareceu aos frades em espírito. Mas isso não seria espiritismo? Isso não seria contrário à fé católica? Absolutamente. O próprio Jesus apareceu aos seus e continuou aparecendo em visões particulares ao longo da história. Seria natural que aquele santo que em vida tanto se assemelhou a nosso Senhor Jesus Cristo, sendo chamado de um outro Cristo, também na morte imitasse o Mestre. Aqui nós vemos dois casos bem interessantes. Primeiro, o do Frei Agostinho, que já estava muito doente e, estando para morrer, já havia perdido a fala muito tempo antes. Parece que São Francisco veio buscá-lo, pois ele teve uma visão do seráfico Pai e gritou: "Espera-me, Pai, espera-me, já vou contigo." Todos os frades ouviram Frei Agostinho falar, ele que já não falava há tanto tempo, e ficaram admirados por isso, mas não viram com quem ele falava, ou seja, apenas Frei Agostinho é quem via o Santo Pai Francisco. "Com quem você está falando?" diziam assustados os frades. E Frei Agostinho respondeu com convicção: "Vocês não estão vendo nosso seráfico Pai Francisco que vai indo para o céu?" E na mesma hora, Frei Agostinho morreu, ou seja, a sua alma seguiu a alma de São Francisco. Nos conta Tomás de Celano que na mesma hora sua santa alma, livre do corpo,
seguiu o Santíssimo Pai. Que coisa admirável, não é mesmo? Nem na morte Francisco deixou um companheiro para trás. No segundo caso, nós vemos um frade de vida louvável que não teve o seu nome devidamente identificado pelo biógrafo do santo, mas que também, da mesma forma que Frei Agostinho, teve uma visão de São Francisco de Assis na mesma hora em que a alma do santo deixou o corpo. Foi uma visão belíssima, uma visão gloriosa. São Francisco, que era diácono, apareceu para ele vestindo dalmática, acompanhado por uma multidão numerosa de pessoas. No céu há uma multidão numerosa de santos. Santos que todos nós conhecemos, pois foram canonizados pela Igreja, como Santo Antônio, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Pio de Pietrelcina e assim por diante, mas também santos que ninguém sabe o nome. Uma multidão de santos. E São Francisco, que em vida imitou em tudo o nosso Redentor, na morte o seu espírito era tão belo que podia ser confundido com o próprio Cristo. E de fato, tanto para o frade como para todos aqueles que o acompanhavam, dava a impressão de que Cristo e São Francisco eram uma só pessoa. Ah, meus irmãos, oxalá nós também, despidos de toda a nossa vaidade, de todo o nosso orgulho, livres de todas essas ideologias nefastas que são contrárias à fé da Santa Igreja, possamos nos assemelhar tanto a Cristo, que ao morrermos, o Pai Eterno, ao olhar para nós, enxergue o seu Filho Jesus. E Jesus, pessoalmente, está convidando cada um de nós a segui-lo e sermos semelhantes a Ele, assim como Ele veio para assemelhar-se em tudo aos irmãos. Por isso, que cada um de nós devemos nos esforçar para fazer o melhor que pudermos para nos assemelharmos em tudo a Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Mestre. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que, incorporados em Cristo pelo batismo, os cristãos morreram para o pecado e vivem para Deus em Cristo Jesus, participando assim na vida do ressuscitado. Seguindo a Cristo e em união com Ele, os cristãos podem se esforçar por serem imitadores de Deus, como filhos bem-amados, e por proceder com amor, conformando os seus pensamentos, palavras e ações com os sentimentos de Cristo Jesus e seguindo os seus exemplos. Assim foi a vida de São Francisco de Assis e assim também nós devemos nos esforçar aqui nessa terra para um dia adentrarmos a lugares agradabilíssimos, muito verdes pelo vício de todas as gramíneas irrigadas por água muito límpida, em plena primavera de flores e repletos de árvores de todas as espécies deliciosas. Que assim seja. Amém. Paz e bem. E você entendeu qual a importância de nos assemelharmos em tudo a Cristo? Escreva aqui nos comentários para nós e vamos conversar um pouco mais sobre isso, ok? Em breve nós teremos uma nova reflexão sobre a vida de São Francisco de Assis aqui no canal, com base nas fontes franciscanas. Você não vai querer perder, né? Então, se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações, porque assim você fica por dentro de tudo que acontece por aqui e não nos perde de vista. Que Deus abençoe. Salve Maria.